Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que já faz tempo que eu quero gravar, mas eu sempre deixava pra depois, eu sempre gravava algo antes, sempre ia enrolando, até que essa semana eu me deparei novamente com esse assunto, falei mais uma vez sobre ele e eu pensei, não, realmente eu preciso levar isso pras gurias, eu preciso falar sobre isso com as minhas gurias. Então vamos lá, espero que vocês gostem do que eu tenho pra falar hoje e abra o seu coração para que o Espírito Santo fale com você. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens no Facebook de meninas e meninos também que estão infelizes, que não gostam da vida como ela é hoje, que tem problemas ou com relacionamento, ou com os amigos, ou com os estudos, ou no emprego, ou na família. Alguma coisa tá sempre dando errado. Vocês também sentem isso às vezes? Que tá sempre alguma coisa dando errado, tá sempre alguma coisa desandando pro lado ruim, não tem? Então, só que eu queria dizer que vocês não precisam se conformar com isso, que vocês não foram planejados e feitos para se conformar com os modismos, que vocês não foram feitos para se conformar com o que o mundo tem a oferecer para vocês. Eu vim falar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus para a tua vida. Quando você vê um estabelecimento, um restaurante, um parque, qualquer coisa que tem uma placa escrito sob nova direção, o que vocês imaginam? Quando eu vejo, eu imagino que aquele lugar vai ter um novo gerenciamento, uma nova pessoa vai gerir aquele negócio, que provavelmente faliu, né? Mas que outra pessoa vai tomar conta e que vai vir novidade, que vai vir coisa boa e que agora vai dar certo. Se eu pudesse, eu colocaria uma faixa na minha cabeça e colocaria escrito sob nova direção, porque a minha vida está sob nova direção, sob a direção de Jesus Cristo. E eu queria dizer pra vocês que foi a melhor direção que eu já coloquei na minha vida, que eu cansei de me conformar com o que o mundo me oferecia, eu cansei de me conformar com relacionamento frustrado, com amizade falsa, com problema na família, com não sei o que. Eu não tô dizendo que minha vida é perfeita, Jesus mesmo disse: tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, eu também posso vencer, porque eu sou filha dele e ele não vai me deixar sozinha, como ele nunca me deixou. Eu vou ler pra vocês um versículo que eu acho incrível, que é a que fala sobre isso, né? Que é Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus não criou você para que você se conforme com as coisas que dão errado na sua vida. Deus criou você para que você tenha uma boa, perfeita e agradável vontade dele sobre a sua vida. E aí você pensa, ai Tami, mas será que é tão boa assim? Será que é boa mesmo a vontade de Deus pra minha vida? Não é boa e perfeito. E tudo que é perfeito não pode melhorar, porque já é boa demais. Não tem, é perfeito, não tem o que seja melhor do que perfeito. Não tem o que tenha que melhorar, já é perfeita. Tá bom, Tami, me convenceu. Mas será que eu vou gostar? Tudo bem, eu entendo que Deus é bom, que Deus é perfeito, mas será que eu vou gostar para o que Ele tem pra minha vida? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É mais do que boa, é perfeita. É mais do que boa e perfeita para Deus, é agradável para ti. Você vai gostar do que vai receber. Ele já disse, não se amoldem com o padrão desse mundo. Tem algo bom, perfeito e agradável para você. Agradável ao seu coração, você vai gostar, não tenha medo. Desde que eu comecei a frequentar a igreja, tem uma música que eu já indiquei pra vocês aqui no canal, se eu não me engano no vídeo de músicas cristãs, que chama A Casa é Sua, do Megafone. E me desculpem pela maravilhosa afinação, mas eu vou cantar um pedacinho pra vocês que fala: a casa é sua, Deus, pode entrar, mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Não é nesse ritmo, eu cantei mais rapidinho, mas ouçam essa música que chama A Casa é Sua. E quando eu comecei a entrar na igreja, eu ouvi essa música, eu fechei meus olhos e eu dizia: a casa é sua, Deus,
mude as coisas de lugar. Tipo, eu imaginava como se a minha casa fosse uma casa bagunçada, uma casa em desordem, uma casa de pernas pro ar. E eu falava, a casa é sua, Deus, pode entrar, sabe? Deus é tão educado, mas tão educado, que ele não vai entrar na sua vida se você não convidar, se você não permitir. Ele vai ficar te assistindo de fora, mas se você não convidar e não permitir que ele entre na sua vida, ele não vai entrar. Ele é muito educado, ele não entra numa casa sem tocar a campainha antes, mas se você permitir que ele entre, ele não vai ficar de fora. E eu cantava, a casa é sua, Deus, pode entrar, mude as coisas de lugar. E eu via o meu interior, o meu corpo, como uma casa com a decoração toda por fazer, com a decoração toda desajeitada. E eu pedia, Deus, mude as coisas de lugar. Como se tu tivesse que colocar um sofá de outro jeito, mudar uma janela, colocar um quadro na parede, sabe? Eu via como se eu fosse uma casa mesmo e que minha decoração tivesse toda desajeitada e que Deus tivesse que colocar tudo no lugar. E eu também lembro que eu queria que Deus mudasse a minha vida, só que eu não queria sofrer, sabe? Eu não queria sentir muita vontade de não poder fazer, eu não queria sofrer mesmo, sabe? Por ter que matar a minha carne para prevalecer o meu espírito. E aí eu fechava os olhos e eu dizia, Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim, então muda o meu jeito de pensar. Se o Senhor não quiser que eu faça tal coisa, eu não vou fazer, mas tira a minha vontade então, sabe? Faz com que eu não sofra. Se o Senhor não quer que eu faça tal coisa, eu não vou fazer, mas tira a minha vontade de fazer aquilo. Se o Senhor acha que é errado, eu entendo que o Senhor não quer que eu faça, mas mata a minha carne antes de me dar vontade de fazer, sabe? Muda o meu jeito de pensar antes de mudar o meu agir, porque se eu não considero errado, eu vou continuar fazendo achando que é certo. Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, se na minha cabeça mentir, por exemplo, se na minha cabeça mentir é algo que eu considero certo, se na minha cabeça mentir pra alguém, machucar alguém, ferir alguém, na minha cabeça é algo que não tá errado, eu não vou parar de fazer porque pra mim não tá errado. Então a primeira coisa que tem que mudar é a cabeça, é o pensamento, é o modo de pensar. Então eu falava, Deus, muda o meu modo de pensar, muda a minha cabeça antes de mudar minhas atitudes, porque só quando eu pensar diferente eu vou agir diferente. Ao contrário, não vai dar certo. Então eu falava, Deus, muda a minha cabeça, muda o meu jeito de pensar, muda a minha maneira de entender as coisas, muda as minhas vontades, faz com que as suas vontades prevaleçam, para que eu faça as coisas, para que eu haja de acordo com a sua vontade também. Porque eu não vou parar de fazer o que eu acho que é certo. Então coloca na minha cabeça que é errado, que aí eu vou parar de fazer porque eu sei que é errado. Mas se o Senhor não mudar, eu também não vou saber. Então, você não precisa continuar do jeito que você tá, você não precisa continuar em relacionamentos abusivos, você não precisa continuar com amizades falsas, você não precisa continuar sendo abusada em casa, você não precisa continuar sendo humilhada pelos teus amigos, pela tua família, você não precisa continuar nada do que te incomoda, você precisa permanecer, nada, coloca isso na sua cabeça. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável pra tua vida. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo toque vocês e que vocês falem pra Deus, Deus, a casa é sua, pode entrar, mude as coisas de lugar. Não tenha medo porque Deus não vai arrancar nada da sua vida sem a tua autorização. Ele é muito educado pra fazer isso, muito, muito, muito educado. Fica tranquilo, ele não vai machucar, ele não vai morder. Eu acho que as pessoas têm medo disso, sabe? Tem medo de falar, ai Deus, será que eu entrego tudo ou não? Será que eu entrego tudo? Ah, meu Deus, eu vou te dar assim 50%, pode ser? 50% é teu, 50% é meu. Se der certo, os teus 50%, eu te dou mais 10%. Aí você fica com 60% e fica com 40%. Daí se o senhor der conta de 60%, eu dou mais 10%. Daí o senhor fica com 70% já e fico só com 30%. Ó, eu já tô só com 30%, o senhor se contente com 70%, hein? As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de entregar a vida pra Deus, pra ter uma vontade dele, boa, perfeita e agradável pra tua vida. Pra ter algo que nunca nada poderia ser melhor do que ele quer pra você. Como a gente é medíocre, hipócrita, né? Acha que a gente consegue fazer tudo com a força do braço. Não é assim. Então eu espero que você tenha o coração quebrantado o suficiente para que Deus entre na sua vida e você realmente fale do fundo do seu coração, a casa é sua, mude as coisas de lugar.
que esse vídeo tenha tocado você de alguma forma, porque já faz tempo que o Espírito Santo vem pedindo pra que eu grave esse vídeo pra vocês. E eu tentei enrolar um pouquinho mais, ele não deixou, ele falou, filha, vai lá e grava. Então essa semana ele me apresentou esse texto, esse versículo novamente. E o culto da minha igreja essa semana foi sobre a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Então eu falei, realmente não posso mais esperar. O Espírito Santo já tá puxando a orelha e falando, vai lá falar pras gurias. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me acompanhem nas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Lá a gente pode trocar ideia, trocar mensagem, trocar e-mail, trocar tudo que vocês quiserem, beleza? E não deixe de se inscrever aqui no canal, tem muitos vídeos legais pra eu fazer pra vocês. E no mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.